Nos campos de Canaã, sob um fim de tarde dourado, um jovem chamado José olhava para o horizonte. Nos campos de Canaã, sob um fim de tarde dourado, um jovem chamado José olhava para o horizonte. Enquanto seus irmãos trabalhavam a terra, ele sonhava. Seus sonhos não eram comuns, eram vislumbres de um propósito divino, sussurros de um futuro grandioso que vinha diretamente do céu. Ele via feixes de trigo se curvando diante do céu e o sol, a lua e as estrelas o reverenciando. Mas esses sonhos, em vez de inspirar, despertaram a inveja mais profunda. Nem todos conseguem compreender o chamado de um sonhador. E para seus irmãos, a visão de José era uma afronta. Aquele sentimento azedo de ciúme logo se transformou em um plano cruel. No deserto árido, sob a luz impiedosa do meio-dia, a traição se concretizou. Seus próprios irmãos, consumidos pelo ódio, o agarraram e o lançaram em um poço seco. O som oco de sua queda ecoou no silêncio e a poeira subiu, selando seu destino. Abandonado e traído por seu próprio sangue, ele olhou para cima, vendo apenas os rostos que um dia amou. Logo depois, foi arrancado da escuridão apenas para ser vendido. Por algumas moedas de prata, seus irmãos entregaram seu futuro a mercadores que passavam. O jovem sonhador, agora acorrentado, caminhava em direção ao desconhecido, rumo a uma terra estranha, o Egito. Ao passar pelos portões monumentais do Egito, com suas colunas douradas e movimento incessante, tudo parecia indicar o fim. Mas, na verdade, era apenas o começo de uma jornada extraordinária. Mesmo como escravo na casa de Potifar, um oficial do faraó, José não perdeu a fé. Ele servia com uma humildade e dedicação admiráveis, com a certeza de que Deus não o havia abandonado. Seu caráter e sua competência brilhavam, e ele rapidamente conquistou a confiança de seu senhor, que o colocou como administrador de toda a sua casa. José prosperava, mostrando que a presença de Deus pode transformar qualquer circunstância. Contudo, uma nova provação estava a caminho. Acusado injustamente de um crime que não cometeu, uma armadilha preparada pela esposa de Potifar, José foi mais uma vez lançado na escuridão, desta vez em uma prisão. O silêncio das grades frias poderia ter quebrado seu espírito, mas foi ali, no lugar mais sombrio, que ele aprendeu uma lição poderosa. Mesmo nas trevas mais profundas, Deus está preparando a luz. A prisão se tornou sua escola de paciência e perseverança. E, mais uma vez, sua integridade e seu dom de interpretar sonhos se destacaram, mesmo entre os prisioneiros. E foi esse dom que o tirou das correntes. Anos depois, quando o faraó, o homem mais poderoso do mundo, foi atormentado por sonhos que ninguém conseguia decifrar, um copeiro lembrou-se do jovem hebreu na prisão. Trazido da cela diretamente para o palácio, José, com uma confiança que não vinha dele, mas de Deus, revelou o futuro do Egito. Ele explicou as 7 vacas gordas e as 7 magras, as 7 espigas cheias e as 7 mirradas. O jovem sonhador, que antes sonhava com feixes de trigo, agora interpretava os sonhos que salvariam uma nação inteira da fome. Aquele momento mudou tudo. Da prisão ao palácio, do poço ao poder. O faraó, maravilhado com a sabedoria divina em José, não apenas o libertou, mas o exaltou. O que era vergonha se transformou em honra. O escravo se tornou governador de todo o Egito, o segundo homem mais poderoso da terra. O anel do faraó em seu dedo era um símbolo de que Deus pode pegar um cativo, um traído, e fazer dele um líder. Multidões o aclamavam nas ruas enquanto ele passava em sua carruagem, preparando o Egito para os anos de fartura e de fome que viriam. O tempo passou, e a fome que José previu assolou todas as terras, inclusive Canaã. A necessidade trouxe seus irmãos ao Egito em busca de comida, e eles se curvaram diante do governador sem fazer ideia de quem ele era. O sonho se cumpriu. Ali estavam eles,
os mesmos que o venderam, ajoelhados diante dele, pedindo por misericórdia. Com o coração apertado, contendo as lágrimas, José viu o plano de Deus se desenrolar diante de seus olhos. Após testar seus corações, ele finalmente se revelou, não com vingança, mas com perdão. Em um abraço emocionado, ele disse as palavras que ecoam até hoje. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. De escravo a governador, de traído a salvador de sua família e de muitas nações. A jornada de José, desde os campos dourados de Canaã até os palácios do Egito, nos ensina uma verdade eterna. O sonho que Deus planta em nosso coração nunca morre. Pode passar por poços, prisões e desertos, mas ele apenas amadurece, esperando o tempo certo para florescer em um propósito maior do que jamais imaginamos. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa de esperança. Inscreva-se no canal para mais narrativas inspiradoras como esta. Obrigado por assistir e até a próxima.